Eu sou o Carlos Eduardo Lima Jorge, vice-presidente da Câmara Brasileira da Construção, responsável pela área de infraestrutura. Eu convido aqui para estar conosco nesse bate-bola sobre o tema da infraestrutura e os recorrentes eventos climáticos extremos que a gente vem vivendo, a Inamara Santos Melo, que é diretora do Departamento de Políticas para Adaptação e Resiliência à Mudança Climática do Ministério do Meio Ambiente. Por favor, Inamara. Secretário de Infraestrutura Urbana e Obras do município de São Paulo, Marcos Monteiro. Obrigado, secretário, pela presença. Marcos Juste, diretor executivo da BCR, Melhores Rodovias do Brasil. Nilson Sarti, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. E o colega Rafael Sack, vice-presidente da CEBIC e presidente do CICEPOT, Sindicato da Construção Pesada do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado. Bom, uma boa tarde a todos. Agradeço inicialmente a participação dos nossos convidados, ilustres colegas e convidados. A ocorrência cada vez mais frequente dos eventos climáticos de média e grave intensidade é um fenômeno que abala não só o Brasil, mas a quase totalidade do nosso planeta. As razões para isso, para essas ocorrências, são muitas, a maioria delas bem conhecidas, assim como as iniciativas multinacionais para a sua redução, embora eu diga que algumas dessas iniciativas não ido além da assinatura de papéis e de compromissos que não têm sido cumpridos. No âmbito federal, o governo investe na construção do chamado Plano Nacional sobre Mudança do Clima, o Plano Clima, que deverá ser o guia da política climática brasileira até 2035, abordando estratégias transversais e planos setoriais para mitigação. Na linha de frente dessas ocorrências estão as prefeituras municipais, buscando ações e programas preventivos, mas também tendo que lidar com os efeitos imediatos desses eventos, como as enchentes, queda de árvores, corte de energia, paralisação de transporte. O setor da infraestrutura, hoje, obrigatoriamente considera a ocorrência desses eventos nos projetos e na execução das obras. Exemplos disso, vamos ver hoje aqui, na área rodoviária. E como a infraestrutura atuou e foi importante na reconstrução da tragédia das chuvas que castigaram em 2024 o estado do Rio Grande do Sul. Temos aqui hoje o depoimento de quem viveu a catástrofe, o que aconteceu, e viveu a sua reconstrução como construtor e líder da construção naquele estado. Como instituição que representa nacionalmente a indústria da construção, a CEBIC, através da Comissão de Meio Ambiente, vem se dedicando a um conjunto de ações relacionadas aos eventos climáticos. Caso, por exemplo, do programa Futuro da Minha Cidade, a promoção e disseminação da gestão de recursos hídricos na construção, do mapeamento de oportunidades de negócios em sustentabilidade. É sobre isso tudo que a gente pretende falar aqui nesse painel. Nós não temos mais tempo para ignorar a ocorrência e seus graves efeitos dos eventos climáticos extremos. Temos a responsabilidade de agir sobre eles. Gostaria, então, de, inicialmente, ouvir o Ministério do Meio Ambiente, através da Inamara, agradecendo mais uma vez a sua participação, Inamara. Obrigado. Muito boa tarde a todos e todas. Eu agradeço enormemente essa oportunidade de estar aqui com vocês. Nós acreditamos que este público é, para nós, estratégico para que a gente, de fato, consiga avançar naquilo que é a elaboração de uma política nacional que necessita de um pacto social e político que aconteça de forma integrada entre os entes da federação e precisa que o setor privado, que a sociedade civil estejam todos engajados. Eu trago aqui para vocês um conjunto
conjunto de informações sobre aquilo que está sendo elaborado no âmbito federal e também chegando a estados e municípios. Eu queria saber quanto tempo eu tenho de fala. Pronto, então eu vou correr aqui para... trouxe muitos slides, mas eu vou tentar ser bastante rápida e depois deixo a apresentação para quem tiver mais interesse. Bom, primeira coisa é dizer que, de fato, o Brasil está bem atrasado no enfrentamento aos impactos climáticos. Nós tínhamos um Plano Nacional de Adaptação de 2016, lançado às vésperas do impeachment da ex-presidenta Dilma. Eis que este plano foi abandonado e, no início da nova gestão, foi retomado o processo e a política climática no governo federal, com a instituição de um comitê interministerial que conta com 22 ministérios. Os compromissos climáticos foram, então, submetidos na nossa NDC, no âmbito ali da UNFCCC. Então, a gente tem uma apresentação dos compromissos climáticos lastreado por este novo instrumento da nossa política, que é o Plano Nacional de Mudança do Clima aqui se referido. Essa NDC reconhece a emergência climática, a crise climática e a urgência de nós construirmos a resiliência e traçar, então, este roteiro para um futuro de baixo carbono e reduzindo, assim, os impactos climáticos também no Brasil. Este plano, ele não tem apenas a dimensão da mitigação, ele trata de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, mas também de reduzir os impactos relacionados à mudança do clima. Para mitigação, são 7 planos, são 7 setores. Para adaptação, este número é ainda maior, são, na verdade, 16 planos setoriais e um conjunto de estratégias transversais. É um documento complexo, envolve muitos atores. Apenas para a agenda de adaptação à mudança do clima, nós estamos falando de 25 ministérios que participaram ativamente da sua elaboração. As metas de adaptação, elas se referem, elas têm como referência aquilo que está estabelecido nos Objetivos Globais de Adaptação, que foram aprovados na COP em Dubai, mas, obviamente, olhando para o contexto nacional de riscos e de vulnerabilidades. A partir disso, nós apresentamos para cada setor um conjunto de objetivos que reforçam, que apoiam estes objetivos nacionais. Contamos ainda com metas nacionais e metas habilitadoras. A gente traz, na Estratégia Nacional de Adaptação, um robusto diagnóstico sobre aquilo que vem acontecendo no país, que não é de agora. Nós podemos observar o quanto isso tem se intensificado nas últimas décadas, e tanto para a intensificação de chuvas extremas ou redução de chuvas em algumas áreas, quanto também para aquilo que diz respeito ao aumento da temperatura máxima no país, enquanto o planeta discute 1,5 graus, que é o que está estabelecido no Acordo de Paris. Em algumas regiões do país, a gente já registra o aumento da temperatura em 3 graus, e a gente tem a intensificação das ondas de calor, dos dias secos consecutivos e graves problemas relacionados a isso. Nós temos impactos registrados que têm se multiplicado. Na verdade, se a gente olhar para os danos relacionados à mudança do clima, a eventos extremos, nós registramos em 2003 danos reportados na plataforma S2ID do governo federal, algo em torno de 5 bilhões ao ano, lá em 2023. Em 2003. Em 2023, esse número subiu para 54 bilhões. E se a gente olhar apenas para o Rio Grande do Sul, a gente está falando algo em torno de 90 a 110 bilhões de reais para a sua reconstrução. Então, a gente não está falando de um problema menor, inclusive para a economia e para os diversos setores. Esta definitivamente deixou de ser uma agenda ambiental, esta é uma agenda multissetorial, e a gente está falando de saneamento básico, de moradia, da saúde, de transporte, de energia, de recursos hídricos, e
para todas as políticas públicas, nós temos um conjunto de ameaças e de riscos climáticos que precisam ser enfrentados. Nessa nossa Estratégia Nacional de Adaptação, foram cruzados diversos modelos climáticos, mostrando, ou para aumentar a confiabilidade daquilo que a gente tem de tendência futura por categoria de ameaça para todas as regiões do país, e o que a gente tem é a intensificação dessas ameaças climáticas. A gente, olhando para essas ameaças, para os riscos que se apresentam nos diversos contextos, para cada um dos setores e temas levantados no nosso Plano Nacional de Adaptação, nós, então, elaboramos um conjunto de diretrizes para lidar, para reduzir com estes impactos climáticos, e aqui eu apresento principalmente os 9 Objetivos Nacionais de Adaptação. O primeiro deles, não poderia ser diferente, é tratar da resiliência das populações, cidades, territórios e infraestruturas neste contexto de crise climática. Nós temos os outros 8, que também tratam de temas que foram ali tratados nos Objetivos Globais de Adaptação, como a questão da segurança alimentar, também a produção de alimentos e a segurança alimentar, segurança hídrica, biodiversidade, saúde, segurança energética, desenvolvimento socioeconômico, a proteção do patrimônio cultural e também o fortalecimento da agenda de oceano e zona costeira. Entre os nossos planos, eu queria aqui destacar aqueles que mais estão voltados à agenda de infraestrutura, e queria convidá-los a conhecer um tanto mais acerca deste trabalho. Eu queria ressaltar o trabalho desenvolvido por cidades, gestão de risco de desastres, indústria, energia, transportes, recursos hídricos. Outros tantos podem ser ditos, a agenda também de oceano e zona costeira, turismo, agricultura, enfim. Estes planos, eles foram orientados por um template em que a gente busca ali sintetizar os riscos e apresentar um desenho das medidas para lidar com este conjunto de riscos climáticos. E a gente tem vários exemplos aqui de como é que isso foi tratado neste processo de elaboração dos planos setoriais. A gente tratou de elencar as ameaças climáticas, observar quais são as vulnerabilidades, tanto aquelas socioambientais quanto de cada setor, como cada setor está organizado ou desorganizado, digamos assim, quais são os problemas relacionados a cada setor, e a gente tem aqui, então, um conjunto de informações para nos ajudar na análise de riscos e, elencando estes riscos, a gente traz um conjunto de medidas a serem tratadas. Eu vou ter que passar rápido, porque eu só tenho 1 minuto, e eu queria aqui destacar a seguinte questão. Convido vocês a conhecer esses planos setoriais. Eu acho que tem um trabalho que foi aprofundado do ponto de vista de identificar os principais problemas, o contexto, quais são as dimensões deste risco, qual é a localização geográfica, as áreas críticas, as tendências, de que maneira cada setor tem sido impactado. Mas a gente tem trabalhado para que isso não fique apenas uma agenda do governo federal e que isso saia de fato do papel. Acho que um dos grandes problemas, um dos grandes males nacionais é justamente a gente ter planos, mas a gente não ter efetividade. Este planejamento, Carlos, aqui pontuado, acho que tem sido feito um grande esforço para assegurar tanto os meios de implementação quanto o monitoramento e avaliação desta agenda, para que isso tenha transparência, para que a sociedade possa conhecer o progresso desta nossa agenda e que isso possa envolver os entes da federação. Não se trata de um plano apenas federal. Nós entendemos que este plano ele precisa, para garantir, para ter a sua efetividade no alcance dos objetivos nacionais, de fato, esse caráter multinível. E é exatamente por isso que nós apresentamos
já no finalzinho do ano passado, mas lançado oficialmente este ano, a iniciativa chamada Adapta Cidades, que faz com que a estratégia nacional ela possa orientar as estratégias estaduais e municipais. O Estado de São Paulo está trabalhando em parceria conosco, inclusive parte desta nossa estratégia do Adapta Cidades foi de uma agenda aqui conhecida pelo Estado de São Paulo, o Municípios Paulistas Resilientes, em que trabalhamos com um guia para a elaboração das nossas estratégias, e a gente, então, já conseguiu o número de 24 adesões, né, dos estados brasileiros. Estamos entendendo que vão conseguir os 26 mais o DF, mas já temos a formalização de 24 estados e devemos chegar perto de 600 municípios apoiados por esta agenda. É uma agenda em que o governo federal oferta um conjunto de orientações, de mentoria, de capacitação técnica, de suporte para assegurar com que municípios e governos estaduais possam atuar junto com o governo federal no sentido do enfrentamento, de preparar as cidades para o enfrentamento da crise climática. Esta agenda é uma agenda complexa, é uma agenda ousada, mas é uma agenda que tende a avançar rapidamente. Nós só tínhamos até então 23 cidades brasileiras com uma estratégia clara para a agenda de adaptação. Nós queremos dar um salto, nós estamos falando de mais de 10% dos municípios brasileiros, mas cerca de 70% da população, já que nós devemos atingir os municípios maiores, entendendo que esta é uma responsabilidade federativa compartilhada, não é apenas papel do governo federal. Se não atuarmos todos, não haveremos de alcançar êxitos nesta agenda. E, para apoiar isso, o Adapta Cidades acontece dentro do programa Cidades Verdes Resilientes. Como o meu tempo acabou, eu queria só fechar dizendo que é uma agenda que envolve Ministério do Meio Ambiente, Cidades, Ciência, Tecnologia e Inovação, para ampliar tanto a qualidade ambiental quanto a resiliência, e nós temos trabalhado para assegurar articulação institucional, orientações técnicas e normativas, capacidade, o fortalecimento das capacidades técnicas, formação, ampliação dos recursos para esta agenda. E várias iniciativas e políticas estão sendo desenhadas, e quero dizer para vocês que nós temos um conjunto já de recursos. Assim, não se trata apenas de pensar num recurso novo, mas de fazer com que os investimentos que existem para a agenda do planejamento urbano, como o PAC, Minha Vida, e outras tantas políticas estruturantes, elas possam internalizar a lente climática, para só assim a gente conseguir avançar na agenda de adaptação. Não se trata de pensar apenas naquilo que é o incremental. Nós precisamos trazer esta lente climática e a compreensão de que a crise, que a emergência climática é uma realidade que impacta todas as políticas, que impacta todos os setores, e não é possível desenhar nenhuma política pública sem olhar para o contexto de crise climática. Então, eu fico aqui à disposição de vocês. Espero não ter corrido muito, mas eu deixo aqui o convite para que vocês possam acessar os 16 planos setoriais que estão em consulta pública na plataforma Brasil Participativo, e a gente fica à disposição para dar maiores informações. Obrigado, Inamara. Eu acho que dá clara a amplitude, né? É um plano multissetorial, né? Evidentemente, a gente está falando de uma série de ministérios, de secretarias. E o que mais me encantou na tua fala é a afirmativa de que não vai se tratar mais um plano sem a efetividade da aplicação. Eu acho que é orientativo, evidentemente, você está criando uma política pública de orientação, talvez até envolvendo financiamento na sua aplicação, mas a grande importância é chegar para Estado, chegar para município. A gente tem alguns financiamentos, e BNDES já trabalha nessa linha hoje, de aprovação de projeto, desde que tenha essa visão de sustentabilidade, né? Entra como requisito de aprovação de financiamento, assim como nos boards internacionais já há um certo tempo, mas essa preocupação tem que chegar na ponta. E quando eu falo na ponta,
Está aqui o representante direto da Prefeitura de São Paulo, nosso secretário Marcos Monteiro, que tem uma cidade, a maior cidade do país, que o que não tem faltado para a gente é evento climático, né, Marcos? E a gente tem a visão, eu sei que a Prefeitura tem, na tua pessoa, a visão de previsibilidade futura, mas o lidar com o imediato, né? A obra, a resposta imediata, porque tem chuva, tem vento, que a gente realmente aí fica assustadíssimo com os efeitos na cidade. Queria te ouvir um pouquinho, em nome da Prefeitura de São Paulo. Quem? Ah, tá. Você tem horário de saída? 18. Às 18? Ixi, então eu vou inverter mesmo. Eu vou pegar o testemunho de quem viveu, acho que no ano passado, a maior catástrofe aí do país, né, Rafael, que foi no Rio Grande do Sul. Vamos lá, a palavra está com você, Rafael. Pessoal, muito boa tarde a todos. Eu presido o Sindicato da Construção Pesada do Rio Grande do Sul, CICEPOT, sou vice-presidente aqui da CEBIC, cumprimento a todos os painelistas aqui, colegas de CEBIC, pessoal do governo, de entidades. Eu vou fazer um relato hoje, eu não trouxe nada de slide, porque o slide ele chama atenção, e o que tem que chamar atenção hoje é o que aconteceu no Rio Grande do Sul. O pessoal do governo já sabe muito bem, assim, estatisticamente, o que aconteceu no Estado, mas o Rio Grande do Sul tem 497 municípios e 478 foram atingidos por chuvas. Isso é 95% do Estado. 10 milhões de habitantes dos 208 milhões de habitantes que a gente tem no Brasil, 5% da população. Desses 478 municípios, 418 decretaram ou emergência ou calamidade. 323 decretaram emergência e 95 decretaram calamidade. O decreto de calamidade ele é o decreto extremo de qualquer município no Brasil, que tem que ser submetido ao governo federal, através do Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, e que aprova, através de uma série de fatores, o que, de fato, se o município cumpre todos aqueles pré-requisitos para ingressar num estado de calamidade. Foram 95. Né? O Rio Grande do Sul passou pela maior chuva da história do Brasil, estatisticamente falando. Tem um instituto americano que só monitora chuvas há 250 anos. No Vale do Taquari, que é uma das regiões atingidas, na região central do estado, nós atingimos 93% da maior chuva registrada em 250 anos no mundo. Então, foi muita água. O Rio Grande do Sul é um estado que não tem uma solução definitiva para tudo. O Vale do Taquari, tecnicamente, não tem uma solução. E são vários municípios atingidos, os principais, alguns varridos com 60% da sua área. 70% da sua área. Tivemos um município que ficou 80% embaixo d'água, é Eldorado do Sul, um município de 90 mil habitantes. Então, a gente chegou num evento, foi tão extremo e tão agressivo, que não houve força suficiente para conter tudo que aconteceu, né? Para conter as enchentes, né? No seu conceito, que é a invasão, enchente. Né? A gente tem alagamento, que é de dentro para fora, e a enchente é de fora para dentro. Então, quando os rios invadiram a cidade, a gente tem o conceito caracterizado da enchente, e a gente acabou vivenciando uma situação inédita. A capital do estado foi atingida. A sede da prefeitura foi desocupada, o governo do estado não tinha como entrar na sua sede, não tinha como chegar, todo o sistema de lógica do estado foi comprometido, e o que a gente faz? Então, o estado do Rio Grande do Sul ficou com uma única conexão das 4 que ele tem na capital. A única conexão foi uma rodovia chamada RS-118, que, do dia para a noite, passou a receber uma carga que é mais ou menos 8 vezes a capacidade que ela tem de receber tráfego. Explodiu a rodovia, uma rodovia que tu demora 15 minutos, 20 minutos para entrar em Porto Alegre, passava a demorar 4, 5 horas. E no dia 3 de maio, quando começaram as chuvas, o governador Eduardo Leite me ligou, preparem o setor porque as chuvas são fortes. O prefeito da capital, Sebastião Melo, me ligou, precisamos de ajuda. E 2 dias depois, botei uma mala no carro e disse, amor, estou saindo, não sei quando eu volto. E a gente começou a percorrer a capital e mobilizei as empresas no estado inteiro, porque o poder público não tem força para fazer isso. O poder público ele tem recurso.
ele não tem capilaridade, ele não tem operacionalidade. Em qualquer órgão, em qualquer entidade, pode ser um departamento de água e esgoto, pode ser um departamento nacional de infraestrutura e transportes, eles têm recurso e corpo técnico, não tem operacionalidade. Então, quem faz isso são as empresas contratadas, são as empreiteiras. São quem, de fato, constrói, gera emprego, gera riqueza, gera PIB e permite que o país se desenvolva economicamente e socialmente. E as empresas caíram no campo no estado inteiro, mas a capital era o cerne da questão, era um ponto central. Então, nós começamos a desenvolver, pensar como a gente acessaria a capital. Então, desenvolvemos rapidamente o que ficou até certo ponto difundido, pelo menos no estado, muito bem difundido, que foram os corredores humanitários, que é uma ideia que nós idealizamos e fizemos, que foi um acesso emergencial por dentro das águas ao centro da cidade, que permitiu entrar mantimentos, recursos, nós executamos. Porto Alegre tem um dos melhores sistemas de proteção contra enchentes do Brasil. Na minha visão, o melhor, até então. Que foi comprometido por uma chuva que foi muito maior que a chuva que deu origem para ele, que foi a enchente de 1941. Que é uma chuva que foi muito grande, mas foi menor do que essa chuva que nós vivenciamos em maio e junho de 2024. O que aconteceu? Nós tivemos um evento, choveu, o sistema de proteção contra enchentes de Porto Alegre é composto por 68 quilômetros de diques, 1,5 km, 2,6 km de muro e 23 casas de bombas que são integrantes passivas do sistema de proteção. Casas de bombas são elementos do sistema de drenagem pluvial do município e no momento em que o rio tenta entrar, as comportas fecham e a água não entra. Bom, esse sistema tira 175 mil litros por segundo de dentro da cidade. Isso não deu nem para o cheiro. Sequer vencia 10% da água que caía dentro da cidade. Imaginem quando a água arrebentou comportas e passou por cima de diques. Diques que há 50, 60 anos não eram vencidos, porque foram dimensionados para a chuva de 1941, dimensionados inclusive por escritórios da Alemanha e de fora do Brasil, vieram dimensionar as casas de bombas com a tecnologia que tinha à época, e nós não conseguimos vencer aquela água. Ela arrebentou comportas, a água tinha uma velocidade inacreditável e invadiu a cidade. E invadiu de todas as formas, e o sistema elétrico teve que ser desligado, e as comportas falharam, e algumas delas desligaram, as casas de bombas desligaram com as comportas abertas, e o sistema invadiu, e a água invadiu a cidade, e a gente teve uma área de atingimento que pegou 160 mil pessoas só na capital. Então, a tragédia ela foi gigantesca, não tem como dimensionar isso. Nós, e a minha empresa capitaneando isso, nós religamos 18 das 23 casas de bombas de Porto Alegre. E como é que nós religamos? Nós fomos resgatar esses projetos de 1970, e alguns projetos de casas de bombas nós tínhamos 5 plantas. Ou 5 plantas eu não faço nenhum projeto de uma casa. Não tinha um corte, não tinha distância. Papel, planta a carvão, 1970. Como é que a gente vai entrar numa casa de bombas que a gente não conhece a pleno, não tem nenhuma referência, não sabe o que aconteceu ali dentro sem uma planta? Então, a gente teve que desenvolver um sistema de ensecadeiras, e aí não podia ser com terra, não tinha como acessar com rocha, foi com sacaria, com big bags, nós desenvolvemos um sistema que foi o emergencial e que foi o que permitiu a gente começar a isolar as casas de bombas, tirar água de dentro e religar os sistemas. Então, essa foi a solução que permitiu Porto Alegre se reconectar. Corredor humanitário para logística, alimento, mantimentos, porque a capital não suportaria mais 2 dias sem água, sem mantimentos. Por quê? A gente até vive uma semana sem comida, sem água não. Das 6 estações de tratamento de água de Porto Alegre, só uma estava funcionando. Então, como é que a gente abastece 1,5 milhão de pessoas? Porto Alegre ainda tem pessoas alojadas, abrigadas, quase 1 ano depois do evento climático. Então, o que a gente viu no estado foram mais de 500 pontos de rompimentos de taludes, cabeceiras de pontes e rodovias, entre o que a gente tem de rodovias estaduais e federais. Se contar as municipais, são mais de 1.000. Como é que se faz isso do dia para a noite, sem recurso,
porque o governo não coloca dinheiro na frente, somente com o setor da construção pesada e com os produtores, e com os comerciantes, e com os empresários. Então, foi um mutirão da população gaúcha em prol de reconectar o Estado. E nesse meio de caminho, e a população foi, sim, muito resiliente, é um termo que a gente usa que é o seguinte: as obras resilientes, não, toda obra de engenharia é resiliente, ponto. Vamos fazer obras mais resilientes? Esquece isso, é uma bobagem técnica. Toda obra de engenharia é resiliente. Isso aqui é resiliente, se eu chutar essa parede, ela não cai. Agora, se eu bater com um guindaste nela, ela vai cair, porque ela não é projetada para isso. Então, as obras resistiram porque elas foram projetadas. Agora, nós precisamos de obras mais estruturadas, que vão ter ou uma cota mais elevada, ou uma estrutura de proteção no seu talude, ou a ponte vai ter lá uma altura maior. As obras vão ter que ser dimensionadas para um novo evento hidrológico. A hidrologia do mundo mudou. A gente acompanhou recentemente, sul da Alemanha alagado, Itália, vários lugares no mundo. E isso não é o tão fadado vilão, é só indústria. Não é isso. O planeta já viveu 5 eras glaciais, não tinha nem a presença do homem. Há 6.000 anos atrás, o mar estava... Tem um representante aqui do Sinoscom, um amigo meu, Vinhas, de Rio Grande. O mar invadiu o Rio Grande. Há 6.000 anos atrás, o mar era 2 metros mais alto. São ciclos do planeta. A gente não enfrenta o planeta, a gente aprende a conviver com ele. Então, a nossa verdadeira missão é, claro, minimizar os impactos que forem possíveis no planeta, mas entender como ele está se portando. Nós podemos tomar todas as medidas possíveis, todas. Nenhuma delas vai desinverter o polo do Sol agora. O Sol entrou num novo ciclo a cada 10 anos, inverteu o polo, está emitindo mais radiação. O que nós vamos fazer aqui na Terra que vá reverter isso? Nada. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande para não colocar a culpa em quem não é culpado. Nós temos responsabilidade de olhar para o que aconteceu e pensar na proteção da população, pensar na proteção do patrimônio. E o governo federal é peça super importante, porque é quem tem recursos, é quem arrecada, é quem divide para o Estado e para os municípios uma parte da arrecadação, através das divisões de FPMs e afins, e é quem tem recursos e é quem tem constitucionalmente a obrigação de proteção dos municípios e dos estados contra enchentes e secas. Então, a gente tem um problema gravíssimo hoje, né, que é um ambiente mudando, em constante mutação. Temos, sim, a interferência do homem, mas, de longe, nós conseguimos produzir uma interferência maior do que a do próprio ciclo do planeta. E nós estamos mudando o ciclo hidrológico. E no Rio Grande do Sul, nós tivemos uma enchente em setembro de 2023, uma em novembro de 2023 e uma em maio e junho. Esses três eventos climáticos estão entre os 10 maiores da história. Um deles é o maior do Brasil e um dos maiores do mundo. Isso não tem interferência do homem. Não existe estudo científico e ninguém vai colocar energia nisso, porque a gente vai chegar a uma conclusão que ela é óbvia. A gente interfere no meio ambiente? Sim, claro que interferimos. Mas em relação à mudança cíclica do planeta, qual é o nosso grau de interferência? Ele é tão grande assim? Então, nós temos que entender que o planeta está mudando e nós temos que nos proteger. Proteger a nossa população, respeitar o espaço do planeta, respeitar a fauna, respeitar a flora, minimizar índices de emissão de carbono. Sim, temos que minimizar. Só que o Brasil constrói, emitindo por metro quadrado, numa construção padrão, 350 a 380, 300 quilos por metro quadrado de construção. Na França, na Alemanha, é 700. É mais que o dobro. Falam que o Brasil desmata muito, mas quanto tem de floresta na França? E na Alemanha? E na Itália? Então, percebam que assim, a gente tem que pensar que os eventos climáticos eles vêm para nos ensinar. E nós temos que aprender com eles muita coisa. A primeira é proteger a nossa população. Nós temos que proteger patrimônio físico, patrimônio das empresas, das pessoas físicas, proteger as vidas. E, para isso, nós vamos ter que repensar sistemas de drenagem urbana, sistemas de proteção contra enchentes. Agora, o Rio Grande do Sul teve a maior chuva da história e nós estamos num momento de seca, porque nós não temos um plano que reserve a água das grandes precipitações. Então, isso é pensar no futuro, é trazer tecnologia a favor, é olhar o que os outros fizeram e tentar buscar adaptações para o nosso momento, né? E, dentro disso tudo que a gente tem, é a engenharia fundamental.
O governo é fundamental, o governo é o indutor do processo. Se o governo não promover essas mudanças e não comprar essa ideia, o privado não consegue fazer isso, porque é assim que um país se forma. Nós somos um país presidencialista. Nós temos um poder público que tem o condão do fazer. E se ele está mobilizado, como a gente está vendo, um plano clima e outras medidas, agora a gente precisa, né, botar isso adiante. Então, pessoal, foi uma situação extremamente caótica. Talvez alguns achem que o Estado já está reconstruído, nem começou. Dos 110 bilhões que foram citados, eu vou além, a gente tem um estudo que chega a 200 bilhões, e a gente tem que pensar nos investimentos ainda de melhorias. E, realmente, assim, que o Rio Grande do Sul sirva de exemplo para que os governos consigam enxergar que precisam, que o planeta está mudando, com a nossa interferência e sem a nossa interferência, e que naquilo que couber a nós, temos que agir. E naquilo que não couber a nós, precisamos pensar em como proteger a nossa população de várias formas. É isso, muito obrigado. A gente acompanhou dia a dia, né, Rafael? Naquele grupo que a gente montou, SOS, Rio Grande do Sul. Então, precisamos disso, precisa daquilo, a gente ia sair atrás. Realmente, assim, uma aflição enorme. Tinha dia que a gente pensava que não ia ter saída, mas, graças a Deus, foram apontando. E o papel da construção civil, o papel da tua liderança lá, foi fundamental. Vamos trazer para a cidade de São Paulo agora, secretário? Vamos falar dela? Rafael, se você tiver horário, fica à vontade, tá? Não, é só avisar, fique à vontade. Da carona, né? Aproveita a carona. Boa tarde a todos, boa tarde, meus companheiros da mesa. Em nome do Carlos Jorge, cumprimento a todos. E a ideia é mostrar um pouco para vocês aqui o que a cidade de São Paulo vem fazendo para melhorar a sua resiliência nos sistemas de drenagem. Então, a gente tem notado, sim, nós temos um contrato com a FCTH, que é a Fundação do Centro Tecnológico de Hidráulica, que nos auxilia em todo esse planejamento que a gente está fazendo para a cidade de São Paulo. Vocês vão ver que nós temos hoje, sim, um planejamento muito robusto, mas temos notado nos dados que estamos cada vez mais, né, avançando na questão dos eventos climáticos extremos. Então, esse é um desafio, porque não basta apenas a gente fazer os estudos das nossas bacias hidrográficas, mas a gente tem que estar constantemente atualizando esses estudos e revendo algumas decisões que a gente vem tomando. E se a gente for lá para trás para ver a história aqui da nossa cidade, eu fiz uma palestra na Associação Comercial e a pessoa falou, Anchieta já falava, né, nessa carta aqui escrita para o general, acho que Diogo Leines, 1560. Olha só, lá era a cidade de Piratininga, então que a chuva abalou casas, arrebatou telhados, derrubou matos, arrancou raízes de grandíssimas árvores, partiu ao meio ou destroçou outras. Então, os eventos, a gente está falando de 1560, e os eventos climáticos continuam avançando. Além disso, no tempo da primavera e do verão, é muito grande a abundância de chuvas, como atemperar os odores do sol, de maneira que vem pela manhã antes da força do calor ou à tarde depois dele. E depois, no verão, que começa em dezembro, caem abundantes e frequentes chuvas, com grande tempestade de trovões e relâmpagos. Há, então, as enchentes dos rios e as grandes inundações dos campos. Então, apesar, né, da gente realmente não tratar da cidade adequadamente, impermeabilizando cada vez mais, a gente tem que também entender onde a gente mora. A gente mora numa cidade que é cortada totalmente por córregos. Em azul ali, está meio clarinho, mas vocês podem ver a quantidade de córregos que a gente tem em São Paulo, e isso potencializa muito os riscos de alagamento. Então, a gente vê aqui enchentes históricas aqui em São Paulo, né? Começa lá em 58, na Rua da Cantareira, aqui as fotos, 63, o túnel do Anhangabaú, 76, Avenida 9 de Julho. Então, isso mostra um pouquinho os desafios que a gente tem na cidade para evitar os alagamentos. Nós temos, né, no plano de metas específicas para melhorar a resiliência da cidade.
Hoje temos 7,5 milhões de metros cúbicos de reservação, 34 reservatórios, 30 polders, 5 lagos. Além disso, 1.363 quilômetros de córregos canalizados na cidade, 189 quilômetros a céu aberto. Durante muito tempo se fecharam os córregos. Hoje a CETESB não permite mais que a gente feche os córregos da cidade, e há, inclusive, um programa de reabrir, de renaturalizar os nossos córregos. Nós temos uma ferramenta importante para a cidade, que são os cadernos de bacia hidrográfica. Eles começaram a ser editados em 2016. Em 2021, nós chegamos na secretaria, 6 cadernos de bacia estavam editados, e hoje a gente já tem 29 bacias, cadernos de bacia publicados, e vários a gente vai publicar esse ano. Então, 29 até 2024, e vários cadernos, 10 cadernos programados para esse ano, e ainda nessa gestão a gente quer finalizar os 58 cadernos, e daí a gente vai ter 100% da cidade mapeada em todas as suas bacias hidrográficas. Hoje, dentro dos cadernos lançados, mais ou menos 40% do município já está modelado, 22,5 quilômetros quadrados de áreas inundáveis. Esse é o formato de um caderno de drenagem. Quem tiver interesse no assunto, pode ir lá no site da CIURB, vão encontrar na árvore do lado esquerdo, cadernos de drenagem, vocês vão encontrar toda essa documentação, dos 29 cadernos já editados, do plano diretor de drenagem, o plano municipal de risco, que eu vou falar um pouquinho com vocês. Cada um desses cadernos de drenagem apresenta as características de ocupação de cada uma das bacias hidrográficas da cidade. Então, a qualificação da urbanização, as condições de vulnerabilidade da população naquela área, toda a rede de drenagem existente, pelo menos o que está mapeada, e os problemas sociais também. Então, essas situações que a gente tem ali, que a gente está vendo nos córregos, são situações que nas periferias a gente encontra. Como eu falei, o caderno apresenta a rede de drenagem existente, pelo menos aquela mapeada, e aqui a gente está falando de macrodrenagem. Muitas vezes as pessoas falam, mas e nas ruas? Daí a gente está falando da rede de microdrenagem, que é por conta, hoje, né, dentro da estruturação da cidade, é por conta das subprefeituras, e a gente está com o desejo de acrescentar também os estudos de microdrenagem nos cadernos, mas eles hoje estão estruturados para apresentar as soluções de macrodrenagem, que são as canalizações, tubulações a partir de 1,20 m. A nossa situação é essa aqui, né? Se a gente pega numa situação de terreno natural, 40% do escoamento da água vai por evapotranspiração, 10% por escoamento superficial, 25% por infiltração subsuperficial, a pequenas profundidades, e outros 25% por infiltração profunda. E hoje, o que a gente tem na cidade, deixa eu ver se eu consigo dar. Hoje, o que a gente tem na cidade, uma cidade muito impermeabilizada, né, 75% a 100%, 30% por evapotranspiração, e o grande problema nosso, né, daqueles 10%, a gente passa para 55% das águas por escoamento superficial, o que vai causar os nossos alagamentos. E numa rede de drenagem, o nosso problema é esse. A gente tem uma capacidade da rede, a gente tem um hidrograma aqui de pré-urbanização, que é o azul, e a situação pós-urbanização. Quer dizer, a gente tem uma deficiência no escoamento das águas, e são essas águas, essa vazão aqui, que nos causa os alagamentos na cidade. Então, nos cadernos são apresentadas para cada uma das bacias hidrográficas, deixa eu voltar aqui, as manchas de alagamento. Então, em azul mais escuro, dos cadernos, vocês vão perceber cores diferentes, né? Aqui a gente consegue ver, mas são as manchas de alagamento
Para as chuvas, com tempo de retorno de 5, 25 e 100 anos, a nossa meta é dar resiliência para cada uma das cidades, para aquela chuva que tem um tempo de retorno de 100 anos, mas isso a gente vai fazendo de forma gradativa dentro do planejamento. Então, aqui alguns mapas que são, eu não vou me deter neles, meu tempo já está acabando. Então, é determinado, né, dentro de cada uma das bacias, o período de retorno, os índices de vulnerabilidade social, densidade demográfica e os riscos de inundação, para que a gente possa tomar as decisões de intervenção. Aqui a gente vê modelos que mostram aquela situação pré-urbanização, a situação pós-urbanização e como cada uma das intervenções respondem a esse ideograma. Então, a gente pode ver, por exemplo, que as soluções baseadas na natureza oferecem, né, um abatimento nesse ideograma, são importantes, mas não é aquilo que vai dar uma resposta rápida em termos de alagamento. Por isso, os reservatórios, principalmente em áreas muito urbanizadas, como em São Paulo, ou offline ou inline, têm sido muito utilizados, e as soluções baseadas na natureza entram como um apoio, como medidas complementares nessas intervenções que a gente faz. E daí, em cada caderno, são propostas várias intervenções para atender. Aqui a gente está vendo, né, medidas imediatas, medidas para a vazão do tempo de retorno de 10 anos e de 100 anos, então etapas de obra para a gente dar resiliência a cada uma dessas bacias e são apresentadas alternativas. Aqui a gente vê, por exemplo, uma solução aqui mais baseada na natureza, um parque de infiltração, em que, na época de seca, a gente tem outras atividades, decks que podem ser utilizados, e, na época de chuva, se torna um parque alagável. E, na elaboração dos cadernos, nós temos buscado muito, né, incluir soluções no conceito da cidade esponja. Mas, evidentemente, aqui a gente está falando nas regiões mais periféricas, nas regiões mais centrais, a gente tem que ter soluções mais enxutas, né, menores, a gente tem áreas disponíveis menores. Aqui, por exemplo, a gente pega a Avenida 9 de Julho, em São Paulo, que a gente está fazendo um projeto em que a gente está inserindo várias soluções baseadas na natureza, biovaleta, terraceamento, canteiro pluvial, mas, evidentemente, isso vai ser recolhido numa rede de drenagem e vai para um reservatório que vai estar mais lá embaixo, mais ajusante. A dificuldade que a gente tem é que a gente propõe uma série de obras, meu tempo acabou, mais 5 minutinhos, Carlos. Uma série de obras e a questão sempre é como que eu conto para a pessoa que aquela obra dela não é prioritária, ou porque uma outra obra vai ser executada na frente. Nós temos limitações de recursos financeiros, de recursos humanos, necessidade de desenvolvimento de projetos. Então, sempre é uma dificuldade, e é lógico que a pior chuva é aquela que cai na porta da minha casa, que cai na minha rua, que causa o alagamento na minha região. Então, em 2022, a gente lançou a primeira edição do Plano Diretor de Drenagem, agora, no ano passado, a segunda edição, em que, nele, numa série de critérios, a gente fez uma matriz, dando peso, e classificamos as várias obras propostas no caderno de drenagem, e agora a gente tem um planejamento a seguir, né? E tem como justificar também para a população por que cada uma dessas obras estão nessa ordenação, e, em geral, é justamente a vulnerabilidade social, o número de pessoas atingidas, a obra mais efetiva para reduzir mais a mancha de alagamento. Então, com isso, a gente chegou nessa classificação, e é dessa forma que a gente tem seguido com as obras na cidade. Aqui, as obras propostas dentro do Plano Diretor de Drenagem, vocês podem ver que a grande maioria das obras mais nas regiões periféricas, e é esse plano que a gente está seguindo no momento. Dentro do Plano Diretor de Drenagem, a gente tem essas fichas mostrando as características de cada uma das obras. Como eu falei, a meta, isso faz parte do plano de metas da cidade, todas essas obras de drenagem, os dispositivos que a gente tem existentes, os cadernos de drenagem.
E, tão importante quanto as obras de drenagem, dentro de cada bacia hidrográfica, a gente tem situações mais restritas de áreas de risco. E a cidade também ela não pode se planejar para obras que vão acontecer daqui 10, 15 anos e esquecer dessas populações que moram nas áreas de risco. Então, no ano passado, nós desenvolvemos o Plano Municipal de Redução de Riscos, onde é uma série de instrumentos de como a cidade atua nas situações de risco, e no âmbito da Secretaria de Obras, nós desenvolvemos 121 projetos em áreas de risco R3 e R4, que vão começar a ser executadas esse ano. Então, aqui as áreas de risco mapeadas, onde a gente... Aqui tem muita coisa das áreas de risco, eu não vou descer aos detalhes, mas o Plano Municipal de Redução de Risco está lá no nosso site da CIURB, e a gente começa a executar, já temos recursos para executar as 14 primeiras obras, áreas de risco geológico e hidrológico, e já temos financiamento, né, em vista para a gente executar essas 121 obras em áreas de risco. Para finalizar, Carlos, nós hoje anunciamos um grande programa de obras na cidade, 19 bilhões de reais, obras de mobilidade, obras de drenagem. Na drenagem, 22 obras foram anunciadas como as obras mais importantes, não são só essas obras, 3 bilhões de reais envolvidos. Então, é dessa forma que a cidade de São Paulo vem tratando a questão de drenagem, de mitigação do sofrimento da população nas questões dos alagamentos. Obrigado pela atenção de todos. Boa tarde. Vocês estão sendo... Amara, muito obrigado. Eu sei que é horário de voo. Obrigado pela participação de vocês. Boa viagem para quem está voltando. Ah, é? Desculpa. O Nilson também. Lógico que eu quero ouvir muito o que o setor rodoviário vem fazendo, mas eu quero, primeiro, como o Nilson também tem um compromisso aí no outro painel, né, Nilson? É isso? A gente sabe do esforço que a CEBIC vem fazendo na tua comissão. Pode ser? Ah, tá, porque eu queria realmente ouvir primeiro a BCR para depois encerrar com a participação da CEBIC. Antes, deixa eu só fazer uma pergunta para o secretário. Quando a gente vê a discussão do plano diretor da cidade de São Paulo, por exemplo, em que medida esse tipo de preocupação já está presente nessa discussão? Porque a gente vê muito a questão da habitação, o corredor tal. Efeito climático extremo já é presente nessa discussão, secretário? Veja, Carlos, na elaboração dos cadernos e dentro dos estudos de cada uma das bacias, a gente já faz uma projeção da ocupação máxima daquele terreno, tá? Para que a gente justamente, né, tem que correr atrás de prejuízo, exatamente, né? Abarcar. Agora, os efeitos dos climáticos extremos, esse a gente não consegue prever. E por isso que daí a gente tem que ir revendo os cadernos de tempos em tempos. Perfeito. Vamos lá, Marcos? Falar um pouquinho do nosso setor aí das rodovias, a BCR, melhores rodovias do Brasil. Muito Como bem. é que elas estão enxergando e participando desse tipo de preocupação, Marcos? Obrigado primeiro pelo convite, agradeço a CEBIC na pessoa do Carlos Jorge, cumprimento os meus colegas de painel, né? Então, a BCR, ela representa as concessões de rodovias no país, dos vários programas, do Programa Federal, do Programa de São Paulo, né, que é extremamente importante, assim como os demais programas dos estados. E, como representante do setor privado, reconhece que é um tema extremamente prioritário
e que deve ser enfrentado de maneira multissetorial e conjunto, né, de forma colaborativa entre o setor privado e o setor público. E dentro do setor privado, já há cerca de 2 anos, um pouquinho mais, a BCR, pelo menos no âmbito das rodovias, decidiu, por orientação dos próprios associados, assumir um papel de coordenação da atuação setorial no âmbito privado. Então, o que eu vou descrever para vocês é, de uma maneira muito sucinta, como isso está acontecendo. Como foi explicado pela Inamara, que me antecedeu aqui, né, a gente pode pensar no tema sobre 2 olhares, sobre o olhar de medidas de mitigação, em que medida o setor pode contribuir, né, para a redução de emissão de gás de efeito estufa, e medidas de adaptação. Eu vou passar muito rapidamente pelo lado esquerdo e me deter um pouquinho mais no tema da adaptação. No tema de medidas de mitigação, nós, obviamente, trabalhamos com os associados tanto na redução das emissões próprias da atividade de operação e gestão de rodovias, então, iniciativas de eficiência energética, iniciativas de substituição de fonte de geração de energia para consumo próprio por fontes renováveis, substituição das próprias frotas por veículos elétricos, por combustíveis alternativos, no caso de veículos pesados, biocombustíveis, biometano e assim por diante, né? No emprego de soluções com materiais sustentáveis, né? Então, um tema muito importante é a questão de recuperação de pavimento, pavimentação, então, utilização, por exemplo, de asfalto borracha, né? Utilização, reaproveitamento de material fresado e assim por diante, né? Assim como recuperação de áreas degradadas no entorno das rodovias e adoção de tecnologias que aumentam a fluidez do tráfego, obviamente gerando um menor volume de emissões para os usuários, como o free flow, como o HS-WIN, por exemplo. Além disso, e são iniciativas que foram desenvolvidas, vêm sendo desenvolvidas de forma individual por cada uma das associadas, setorialmente, o ano passado, definimos um caderno, né, de compromissos de sustentabilidade. É um dos primeiros setores que traz esse caderno. Nós trabalhamos em 3 dimensões, na dimensão ambiental, dimensão de governança, na dimensão social. Para cada uma delas estabelecemos processos e procedimentos, né, cuja adesão ou não, e a profundidade dessa adesão indica um grau de maturidade nesse compromisso de sustentabilidade, né? Quando a gente olha essas 3 dimensões, a gente enxerga que a fotografia de 24 nessas dimensões, e toda essa estrutura está baseada em protocolos, programas internacionais, como o GHG Protocol, por exemplo, né? O setor atinge um grau de maturidade de 73%, e a partir dos vários projetos em curso das associadas, a gente assume um compromisso, né, de evolução nas 3 dimensões, ambiental, social e de governança, ao longo dos próximos 3 anos, saindo, por exemplo, na dimensão ambiental, de 73% de maturidade para algo em torno de 90%. Né? Tudo isso está refletido numa publicação, aqui a gente traz o QR Code. Então, ano passado, como eu expliquei, foi a primeira versão desse material, que nós chamamos de Atlas de Sustentabilidade do Setor, que traz os compromissos setoriais, traz a fotografia em vários índices, várias dimensões, e traz também melhores práticas, né? Nós catalogamos nesse documento melhores práticas de vários dos nossos associados nas 3 dimensões que eu mencionei. E esse é um trabalho de publicação anual. Então, esse ano também, no 2º semestre, né, deverá ser publicada a 2ª versão, com a devolutiva, né, a partir dos indicadores de processo já construídos no ano passado, o registro, né, do qual foi o resultado dos esforços ao longo desse ano, se efetivamente cumprimos o compromisso e a meta estabelecida, e incorporando outras iniciativas, outros projetos nesse catálogo de melhores práticas. Mas, falando na outra dimensão, na dimensão de resiliência e de adaptação da infraestrutura rodoviária para, né, dar conta, né, das ameaças climáticas, aí nós temos alguns temas. O primeiro tema diz respeito à organização conjunta para a prevenção dos acidentes.
diferentes, né? E, nesse sentido, uma série de investimentos com uso de tecnologia, com integração, né, com institutos como o CEMADEM, por exemplo, né, com captura de informações meteorológicas além daquelas que já estão disponíveis nas redes, né, incorporadas aos órgãos públicos, localmente pelas concessionárias, né, troca de informação, integração com defesa civil, está sendo feito cada vez mais um monitoramento intensivo dos trechos concedidos. Tem sido comum situações, os que moram aqui em São Paulo já se habituaram a situações, por exemplo, em que trechos da rodovia Tamoios estão interditados, né, em períodos muito chuvosos. O mesmo vale para outros trechos, outras rodovias, a partir desse tipo de informação, né. A segunda frente de ação tem a ver com a resposta rápida a um evento extremo, né, a atuação colaborativa, a integração, né, aos comitês de emergência do próprio governo, da Defesa Civil das diferentes cidades, dos diferentes estados, e a atuação integrada das várias concessionárias para disponibilizar recursos humanos, equipamentos, não só para a recuperação de trechos sob gestão privada, mas para apoiar no caso da recuperação de trechos sob gestão pública. E um exemplo muito claro disso foi, infelizmente, os eventos que aconteceram próximo do Carnaval, né, há 2 anos atrás, aqui no litoral de São Paulo. Mas, para além disso, né, o governo, no plano federal, através do Ministério dos Transportes, através da Agência Nacional de Transportes, também desenvolveu, ao longo dos 2 últimos anos, uma série de iniciativas que cria condições para investimentos, o aumento de investimentos voltados para a melhoria da resiliência nos setores de infraestrutura, em particular no setor rodoviário. Para se preparar para esse trabalho que vem sendo conduzido, e foi apresentado aqui o trabalho pela Inamara, que vem sendo conduzido, nós também, do lado privado, começamos a provocar um trabalho do lado público. O que é esse trabalho? Foi um estudo setorial, então nós pegamos 28 mil quilômetros de rodovias concedidas em todo o país, segmentamos toda essa extensão em trechos de 5 quilômetros, né, e para cada um desses trechos, né, utilizando uma metodologia muito parecida com aquela que o governo desenvolveu no programa Adapta Vias, começado há 3 anos atrás, fizemos a identificação de trechos críticos face às diferentes ameaças climáticas, né? Então, foi um trabalho extenso, desenvolvido ao longo dos últimos 6, 7 meses, que passa por diagnóstico, modelagem climática, cálculo de impacto, né? Na dimensão operacional, tivemos que escolher uma dimensão para avaliação desse impacto, ainda que qualitativamente a gente faça múltiplos impactos, né? E, a partir daí, uma proposta de priorização de trechos em toda a malha concedida do país, né? Então, esse trabalho, como eu expliquei, ela nasce a partir, né, de dados específicos dos ativos, de cada um desses 5 quilômetros, trechos de 5 quilômetros, nos 29 mil quilômetros, 28 a 29 mil quilômetros de rodovias concedidas no país, incorpora os dados climáticos em torno dessas regiões, dados ambientais, probabilidade de ameaça para todas as principais ameaças que afetam a infraestrutura climática, e, a partir daí, a gente consegue construir mapas. Eu não trouxe aqui os mapas, mas parecido com aquele que nós vimos aqui, né, para a cidade de São Paulo, no nosso caso, para a malha rodoviária. Então, nós, a partir desse estudo, escolhendo um dos cenários, o cenário mais crítico, escolhendo o horizonte de 2030, né, em linha também com os estudos que vêm sendo feitos pelo governo, identificamos para as 6 principais ameaças: deslizamento, inundação, tempestade, eventos fortes, incêndio, ondas de calor, né, uma série de segmentos, né, que são mais críticos nessa malha toda. A ideia era trazer alguma coisa em torno de 100 segmentos, top 100 para cada uma das ameaças. A partir daí, nós escolhemos aqueles que, do ponto de vista de investimento na infraestrutura, requerem um volume mais substancial de investimentos. Não nos esquecendo dos demais, mas dos demais as ações são muito mais preventivas e de comunicação do que de investimento. Então, escolhemos, nas frentes de deslizamento e inundação, aqueles trechos mais críticos. Identificamos, portanto, cerca de 200 trechos que apresentam a maior criticidade, olhando toda a malha concedida do país, e fizemos um exercício de priorização
desses 203. Então, nós conseguimos identificar 40 segmentos, nós estamos falando aqui de alguma coisa em torno de 300, 400 quilômetros, mais ou menos, porque são trechos conjugados, né? Eu falei, são segmentos de 5 quilômetros, mas você tem trechos que têm 2 segmentos, 3 segmentos e assim por diante, que são, do ponto de vista de risco, de eventos que gerem potencialmente interrupção de fluxo, o impacto logístico, que foi descrito aqui pelo nosso colega, que aconteceu no Rio Grande do Sul, que podem afetar, né, olhando até 2030, até 1 milhão de veículos, né, por inundações e deslizamentos. Então, o que se faz a partir dessa informação, todos eles estão vinculados a contratos vigentes em algumas das concessões, e o próximo passo é fazer um mapeamento detalhado das ações, né, dos investimentos necessários em cada um desses segmentos, em cada um desses trechos. Existe já um trabalho, né, que foi desenvolvido, como eu expliquei, pela agência que cuida dos transportes terrestres no plano federal, a NTT, uma IN que criou mecanismos e processos para viabilizar, né, a incorporação desses investimentos em contratos vigentes. Então, o próximo passo é essa análise dos projetos, o processamento regulatório, né, e o alinhamento desses projetos com o plano clima mais amplo, né? Quer dizer, tem que se verificar como é que isso coaduna com a priorização a ser dada para os outros esforços em outras áreas de infraestrutura e também na malha não concedida, que nós estamos falando apenas de um pedaço da malha, né? Um outro ponto importante que a gente entende que precisa aprimoramento e deve ser conduzido em conjunto com o governo, em conjunto, inclusive, com a academia, é atualização normativa para os novos projetos, né? Quer dizer, os critérios de dimensionamento, né, obviamente, precisam ser revistos. Já foram feitos esforços nessa linha, de forma ad hoc. O Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, estabeleceu fatores, vamos chamar assim, de segurança, né, em relação aos critérios históricos de projeto, né, mas a gente entende que esse é um esforço também importante, né, para que a gente tenha, obviamente, aonde aconteceram maiores catástrofes ou desastres, a reconstrução, obviamente, em condições distintas daquela da situação original. Então, usando os 10 minutos, já passei um pouquinho, mas tentando respeitar os 10 minutos, era essa a principal mensagem. Agradecer novamente e dizer que a associação Beleza, e as associadas estão à disposição para perguntas. Muito obrigado, Marco. Eu vi que boa parte, né, das intervenções, dos estudos, dos levantamentos que você apresenta aí, você falou das rodovias concedidas, já concedidas, mas, com certeza, eles norteiam também os projetos em execução, os próximos projetos, influenciando, inclusive, em traçados, né? Com certeza, eu tenho observado algumas notícias vindas aí da BCR. É importante você não correr atrás do prejuízo depois, né? Fazer a mitigação do efeito. Mas, sim, já pensar em algumas questões de desvio, novos projetos, afastamento, né, de encostas, etc., para evitar que a coisa aconteça mesmo, né? Eu vi presente, a hora que você falou em projetos ali, eu falei, bom, a preocupação está presente. Doutor Nilson, fale um pouco do trabalho maravilhoso que você vem fazendo na CEBIC, envolvendo tudo isso que a gente está conversando. Vamos tentar ser objetivos, né, pelo horário. Tá. Pronto. Esse ano é um ano extremamente prioritário, né, para a gente. Nós temos a COP30, né? O ano passado nós fomos junto com o presidente Renato, da CEBIC, fomos para a COP29 em Baku, para ver a importância, né, do que é o tema da COP. Os temas prioritários nossos da CMA é descarbonização do setor da construção, né, construção com madeira, futuro da minha cidade. Da descarbonização do setor, nós estamos apoiando e incentivando o uso da C-Carbon, que é uma ferramenta desenvolvida pelo Sinduscon de São Paulo, junto com a agência GIZ, né, para justamente facilitar você fazer os inventários dos empreendimentos, né, que é fundamental, e nós lidamos aqui na CEBIC com pequenas, médias e médias grandes empresas. Então, quanto mais você facilitar quem está dentro do canteiro, né, como você fazer isso, eficiência energética,
A CEBIC participa hoje, né, do grupo do GT de eficiência energética dentro do Ministério da Minas e Energia, e hoje está se discutindo toda a questão da etiquetagem. É uma posição muito importante nossa. Nós estamos fazendo um trabalho muito bom junto com a Abrainc, Sinduscom e Sacov São Paulo, né, interferindo nas audiências públicas, que é justamente você não buscar uma etiquetagem do Procel, etc., mas você tem hoje um setor que já está bem avançado pelas normas de desempenho, então você não pode estar penalizando o setor com mais uma questão burocrática. Então, nós estamos avançando nessa legislação, acredito que a gente vai caminhar, mas lá na frente eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Construção com madeira, né? Nós fomos, há 2 anos atrás, fazer uma missão junto com... Tudo isso, a gente está falando sobre plano clima, mas é só para dizer, é a mitigação e a adaptação. Na mitigação, redução das emissões, né? E um dos pontos é a construção com madeira. Aí nós fizemos essa visita à Suécia, né? Esse aqui é o Skellefteå, isso é um empreendimento de 20 pavimentos, todo em madeira, inclusive toda a caixa de elevador, toda em madeira, é espetacular, é um empreendimento feito numa cidade de mais ou menos 70 mil habitantes, rodeada por florestas e tem universidades, então eles desenvolveram por muito tempo. Esse foi o maior prédio de construção com madeira, né, madeira, chama CLT, madeira engenheirada, é um espetáculo esse prédio, tem um anfiteatro imenso aí E é interessante essa questão desse prédio, é que a gente sempre pensa falando assim, não, as grandes cidades, as pequenas cidades não desenvolvem determinadas coisas de política pública aqui, quando a gente vê Minha Casa Minha Vida, 70 mil habitantes, esse empreendimento foi colocado, ficou sendo o centro de atrações da cidade. Então, nós mesmos fizemos uma missão específica para ir para lá só para ver isso. Isso o mundo inteiro viaja para ver lá em Skellefteå isso. O Futuro da Minha Cidade, nós fizemos até um painel recente aqui, né, buscando, hoje já tem várias cidades, que é um projeto desenvolvido pela CEBIC, tomando como base o sucesso do desenvolvimento da cidade de Maringá, né, o prefeito o Silvio Barros, quando foi desenvolvido esse trabalho todo, o que é que consiste o Futuro da Minha Cidade? Você cria, né, os CODES, os conselhos das cidades, que envolve toda a comunidade, né, o cidadão, todo mundo que mora dentro da cidade, estabelecendo o futuro que você quer naquela cidade, e não ficar preso aos 4 anos de prefeitos. Então, ali você estabelece uma meta para os próximos 30, 40 anos. Já tem algumas cidades, agora mesmo, aqui agora do ENIC, nós trouxemos o secretário de governo do Distrito Federal, o pessoal de Goiânia, que está muito avançado. Então, tem várias cidades hoje fazendo isso, e o próprio prefeito agora, Silvio Barros, foi o nosso consultor do Futuro da Minha Cidade, ele retornou à prefeitura agora, e está colocando agora toda essa missão, inclusive, que nós fizemos para a Suécia, a Áustria, a Finlândia, foi coordenada por Silvio Barros. Né? Ele, né, viajou o mundo e hoje ele está com uma agenda muito importante para implantar dentro de Maringá. Contexto ambiental, nós estamos hoje, né, trabalhando junto com o Plano Clima, né, Ministério da MMA, MDIC, MME e Casa Civil. Nós estamos hoje, né, com essa COP30, também com um excesso de trabalho, e todos esses ministérios estão estabelecendo indicadores e tal. Nós fizemos, com a iniciativa da CEBIC, coordenar, né, junto com os ministérios, para que você estabeleça os mesmos indicadores em todos. Não adianta você fazer uma eficiência energética quando você coloca dentro do Ministério da Energia, mas a taxonomia do Ministério da Economia está pedindo uma coisa diferente. Então, estamos tentando alinhar isso. Né? Nós estamos trabalhando e vamos
compor o mercado de carbono. Fizemos um excelente painel aqui discutindo todo esse mercado, o mercado regulado, o mercado voluntário. É um mercado que a gente vai falar muito sobre isso, a COP30, que é um pouco mais na frente. Aí falando aqui o que é o plano clima e as metas, né, que nós temos a serem avançadas. Já foi falado um pouco aí com o representante do Ministério, que é justamente mitigação e adaptação, o mercado de carbono, né, nós estamos participando, vamos participar do GT do carbono, os índices de eficiência energética, nós estamos trabalhando para que as privadas residenciais, comerciais e serviços sejam só na parte facultativa, mas o Ministério quer um pedaço, a gente vai dar as informações necessárias para que ele faça um balanço de como é que está tudo isso, as edificações no Brasil, sem precisar colocar isso como uma obrigatoriedade da etiquetagem neste momento, e incentivar a etiquetagem acima do mínimo. Tá? Taxonomia, né, é uma palavra que pouca gente, né, conhece. Se a taxonomia da parte das plantas, etc. Hoje a taxonomia você vai estar todo regulado. É um dos pontos mais importantes. A CEBIC integra o comitê consultivo. Já fizemos já participando da primeira, segunda oficina. Tivemos ultimamente a consulta pública. É muito importante o trabalho que nós estamos envolvendo toda a cadeia, né, do setor, para que você, né, estabeleça indicadores críveis, para também nós, que a indústria brasileira também não perca competitividade em relação às outras de outros países. Então, nós estamos aí trabalhando muito forte nessa questão da taxonomia, com esses pontos de atenção. Temos critérios que precisam ser alinhados, tipo assim, está se passando para normas internacionais que não se comunicam com nossa realidade, então a gente tem que tomar muito cuidado. Nós fizemos um documento, CEBIC, Abrainc, Sinduscom São Paulo e Secov, para postergar, para a gente poder alinhar esses critérios, entendeu? Hoje é uma coisa fundamental, porque esses vão ser parâmetros para os financiamentos. No painel anterior aqui estava o BNDES, em que ele já tem uma taxonomia dele para poder financiar. Então, todos os bancos vão estar com esse alinhamento. Então, é importante, inclusive, o representante André do BNDES colocou o seguinte, que ele vai fazer um alinhamento da taxonomia que eles estão usando hoje, quando sair a nova taxonomia brasileira. Nova não, a taxonomia brasileira. E temos um GT de segurança hídrica, né, e cidades resilientes, junto com a Comissão de Obras Industriais, com a COIC. Certo? E a COP30, nós estamos fazendo um trabalho, né, junto, nosso presidente Renato, né, e nós todos juntos, e junto com a cadeia, para que a gente possa ter um evento do setor da construção dentro do Salão Azul, que a COP você tem o Salão Verde e o Salão Azul. O Salão Azul é o salão em que é mais as políticas governamentais, onde se passam todas as negociações. É importante a gente fazer um evento forte do setor, para mostrar o que o setor está fazendo, né, para o mundo. É mais ou menos assim, condensadamente, Carlos, o que nós estamos fazendo aqui na CEBIC. Olha, honestamente, eu presido a Comissão de Infraestrutura, às vezes eu reclamo que eu tenho muita coisa. Foi um alívio ver isso tudo que você tem na Comissão de Meio Ambiente, porque eu realmente não invejo, né? A gente está sempre apoiando o que está sendo feito aí. Mas é o que você falou, Nilson, eu acho que a gente... em primeiro lugar, eu fico satisfeito do quanto já está presente, né? A gente viu aqui no setor específico de rodovias, na Prefeitura de São Paulo, no governo federal, e uma entidade enorme como a CEBIC, voltada para essa preocupação, né, em termos de meio ambiente, principalmente poder trabalhar para minimizar
os impactos tão negativos desses eventos climáticos extremos. Todo esse material de hoje e que o Nilson apresentou está à disposição dos senhores aí no próprio site da CEBIC. No mais, secretário Marcos e Nilson, eu agradeço a participação de vocês, nos colocamos aí à inteira disposição e muito obrigado, senhores, aí, por ter nos acompanhado. Uma boa noite.